Apocalipse, capítulo 1, do 1 ao 3, nós vamos ler. Eu queria mostrar para você essas duas imagens, essas duas fotos, casos diferentes, mas o final foi o mesmo. Essa semana, você sabe que morreu o cantor Christian, é enterrado na Grande São Paulo. Artista de 67 anos, morreu devido a uma infecção generalizada em decorrência de pneumonia, agravada por comorbidades. Você vê. E essa semana estavam comemorando, fazendo uma homenagem aos 30 anos que morreu o Ayrton Senna. Quem lembra do Ayrton Senna, gente? O tempo voa. Quantos anos já se fazem, gente? 30 anos. Eu vi isso hoje e falei, meu Deus, a gente está ficando velho, né? 30 anos. Parece que era ontem que a gente assistia às corridas. Já passou. Tem 30 anos que o Ayrton Senna não está mais entre nós. Hoje ele não existe mais. Mas a alma existe ou não existe? Assim como chegou a vez do Ayrton Senna, há 30 anos atrás, chegou a vez do Christian, cantor da dupla Christian e Ralph, essa semana, vai chegar a nossa vez. Eu falo isso para você, não é para colocar medo, nem tampouco lhe aterrorizar, mas para fazer você ter mais cuidado com a sua alma, ter mais cuidado com a sua vida espiritual, porque o que a gente vê hoje em dia, como que o ser humano se comporta hoje em dia? Ele se comporta como se ele fosse viver para sempre, ele se comporta como se ele nunca fosse morrer, é de uma forma muito irresponsável que algumas pessoas têm cuidado da sua alma. A gente vê, muito pelo contrário, as pessoas mais preocupadas com o que vai ficar do que com aquilo que é eterno. Você vê, cadê o dinheiro? Eu não sei detalhes da vida pessoal do Christian, mas o que ele conquistou, ele levou, gente? O Ayrton Senna, tão pouco. Então, não viva como se você nunca fosse morrer. Aproveite essa reunião para você colocar a sua vida espiritual em ordem, porque o meu dia pode ser hoje, pode ser amanhã, como o seu também. E repito, nós não falamos isso para você ficar com medo, porque quando o salvo ouve que vai morrer, ele fica aterrorizado, gente. Muito pelo contrário, nós temos usado de um tempo para cá uma palavra que você deveria usar se você é salvo também. Se você está salvo, você nunca tem que falar, eu vou morrer. Você tem que dizer, eu serei, vou lhe ensinar. Diga, eu serei promovido, porque nós vamos para um lugar melhor. Amém, pessoal? Então, vamos meditar aqui no começo do livro do Apocalipse, nas primeiras palavras de João, quando estava na ilha de Patmos. Ele começa o livro do Apocalipse dizendo assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então veja que ele fala que o tempo está próximo e usa a palavra brevemente deve acontecer. Isso aqui foi escrito há menos de 2000 anos atrás. Se há menos de 2000 anos atrás ele já usou essa palavra brevemente, porque o tempo está próximo, hoje nós estamos mais próximos ainda. O Apocalipse, há uma promessa para quem se interessa por esse assunto. Como eu disse semana passada, as pessoas elas têm medo. Não deveriam ter, porque a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Deus sempre revelou o que ia fazer no futuro para os seus servos. Você vê, ele revelou para Noé o que ia acontecer com respeito ao dilúvio. Ele disse, olha, prepara a arca porque vai vir água, vai vir chuva. Preparou, porque Noé era servo. Preparou Ló, falou, Ló, sai daí de Sodoma e Gomorra, porque eu vou acabar com essa cidade. Tira tua família daí, porque vai vir fogo. Por que ele avisou isso para Ló, sobrinho de Abraão? Porque Ló era servo. Então hoje, Jesus revela à sua igreja o que há de vir, como nós vamos falar agora, da abertura do segundo selo. Em Gênesis, ele falou com Abraão também, porque Abraão era servo. Gênesis, põe aí, 18 e 17, e disse o Senhor,
ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, Deus sempre revelou para os seus servos o que haveria de vir. Está revelando para você, nós devemos ser gratos a isso, revelando o que há de vir. Por isso que nós temos que colocar toda a força para cuidar da nossa alma e da nossa salvação, sabendo que essa aqui é a verdadeira revelação. Você quer ouvir uma revelação? Leia o Apocalipse, viva esse assunto. Muito cuidado com esse negócio de revelação que tem aos montes por aí. O que mais você vai ouvir são pessoas querendo revelar, mas quando você vai ver, no final das contas, não é uma revelação, é meio que uma espécie de adivinhação. E eu pergunto, adivinhação vem de Deus, gente? E o pior de tudo, que parece que essas revelações que se tem por aí, é só desgraça. Não é, pessoal? Olha, irmã, eu revelo para você que o seu filho vai morrer. Está amarrado. Não é? Eu revelo para você que você vai ter, o seu marido vai te trair. É só essas porcarias que a gente ouve por aí. Já que revela tanto, revela o número da loteria, então, da Mega Sena. Mas ninguém revela. Uma senhora deu testemunho, eu acho que eu mostrei para vocês em uma das segundas-feiras aqui. Uma senhora que chegou na igreja e ela disse que alguém, no lugar que ela foi, disse para ela assim, se você não fechar a tua empresa, não sei se vocês vão lembrar, eu hei de fazer o teu velório. Mostrei isso aqui para vocês? Mostrei, quem lembra, gente? Mostrei, né? Pois é. Aí ela falou assim que pensou. Aí veio na igreja, falou com o levita lá no templo. E o levita falou para ela assim, senhora, essa é a fé desse pregador. Qual é a sua fé? É a fé dele. Ela não fechou, venceu, arrebentou, cuidou da alma, recebeu o Espírito Santo, está muito bem, está muito feliz. Então, a revelação que você quer e você precisa, está onde, gente? Na palavra, e ponto final. Não caia nessas coisas, não. Que a gente vê por aí. Como é que é, senhor? Peraí, pessoal, esse senhor está falando, peraí. Está falando. Ah, Maria? Olha, Maria, você tem que largar o teu marido. Não tem casos assim, gente? Fale direto com Deus. Você tem acesso direto a quem, gente? A Deus. Não tenha intercessor, não. Ninguém pode ficar no meio do caminho, porque quando o véu foi rasgado de alto a baixo, eu e você passamos a ter o acesso direto a Deus. Amém, gente? Deixa ninguém se colocar no seu caminho, não, entre você e Deus. Amém? Outra coisa muito importante. Se você quer ser salvo, se você não quer perder a sua coroa, você tem que ter muito cuidado com as coisas novas e pessoas novas que entram na sua vida. Por que eu falo isso para você? Porque nesses muitos anos que a gente cuida das pessoas e atende as pessoas, eu já vi muita gente se perder na fé, porque na vida dela aconteceu algo novo ou uma pessoa nova. Muito cuidado. Quantos casos a gente já viu de pessoas que estavam indo muito bem com Deus e ela recebeu uma promoção nova no trabalho? Aparentemente, ruim ou boa notícia? Boa notícia. Mas é uma coisa nova que a pessoa vem e diz, agora não dava para ir na igreja, porque a minha promoção agora, eu estou trabalhando mais, eu estou chegando muito cansado em casa, então não está dando nem para ir na igreja. Um laço. Quantos casos a gente já viu? A pessoa, por exemplo, a mulher ficou grávida. Estou grávida agora. Tem algum problema em ficar grávido, gente? Grávida, né? Porque o homem não fica grávido, né? Grávida. Tem algum problema? Nenhum. É uma bênção. Filho é uma bênção. Mas quantos casos eu já vi da mãe, ou do pai, ou da família, ficar tão feliz com a chegada do bebê, e que vive aquilo mais do que qualquer coisa, e diz, agora não consigo mais ir para a igreja, não consigo mais buscar a Deus. Foi uma coisa boa e nova que serviu para afastar a pessoa da fé. Sim ou não? Conheci um namorado agora, conheci uma namorada, uma coisa nova. Alguém que entrou na sua vida, mas se está lhe afastando de Deus, muito cuidado. As coisas que acontecem, você tem que avaliar se elas estão somando na sua vida espiritual ou estão lhe atrapalhando. Pense nisso. Pense nisso, porque muita gente já perdeu a salvação, se afastou da igreja e, consequentemente, depois se afastou de Deus, caiu naquela ideia, não estou indo mais na igreja, mas eu estou com Deus. Isso nunca funcionou. Isso é por pouco tempo, porque o primeiro passo é da igreja, depois sai de onde, gente? Sai do céu. Então, muito cuidado. Aconteceu alguma coisa nova, peraí, graças a Deus, mas isso vai me fazer ficar mais perto ou mais longe de Deus? Você tem que vigiar com isso. Amém?
Apocalipse 6, capítulo 3 e 4, nós vemos aí a chegada do cavaleiro do cavalo vermelho. Como eu disse na semana passada, esse cavalo literalmente não será um cavalo, será um período de juízo que virá sobre a terra. Primeiro selo, a abertura do primeiro selo, o cavaleiro do cavalo branco, o anticristo, que por 3 anos e meio da sua primeira atuação trará paz, empunhará o seu arco sem flecha, querendo promover um ambiente bom para todo mundo. E como a gente disse, isso nunca vai acontecer, porque o mundo não vai melhorar, só vai piorar. Só vai melhorar com a chegada do anticristo. E ele vai trazer a paz, vai ser idolatrado, vai ser amado, vai ser respeitado, vai ser como um Deus. As pessoas vão o amar porque ele vai resolver os problemas da humanidade, vai ficar bom para todo mundo, vai acabar com a fome, vai acabar com o problema financeiro, vai unir as nações, vai acabar com as guerras, vai acabar com o problema da economia, vai acabar com o racismo. Esse vai ser o anticristo nos seus primeiros 3 anos e meio. Depois, isso se encerra o período de paz e entra um novo período. Diz assim: e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. O que você entende disso? Quando é que a gente vê um contra o outro? Uma nação contra a outra? O que você entende disso, pessoal? Guerra. Vai se iniciar um período de guerra, aonde um vai matar o outro. Para pensar se isso a gente já não vê numa escala muito grande no mundo em que vivemos. Hoje em dia a pessoa mata a outra no trânsito por uma fechada de carro. Sim ou não, gente? Hoje em dia você vê a pessoa tirando a vida do pai, da mãe, a troco de nada. Você imagina nessa época? Porque aqui a paz que ele mesmo promoveu vai acabar. Aqui o anticristo vai chegar à conclusão de que tudo que ele fez não valeu de nada, é como se a paz falhasse, e agora que comece a guerra, porque a guerra vai ser, aos olhos de todos, a única opção de resolver os problemas. Então vai começar um inferno, o derramamento de sangue. Por isso que ele traz consigo uma espada. Está aqui, ó, foi-lhe dado que tirasse a paz da terra. Aí o anticristo vai mostrar as suas verdadeiras garras. É aqui. Você imagina, se na Primeira Guerra Mundial já morreram mais de 18 milhões de pessoas. Na Segunda Guerra, mais de 80 milhões de pessoas. Você imagina numa próxima guerra. Você vê, e nas últimas guerras não se tinha a tecnologia, as bombas nucleares que se tem hoje. Um grande homem aí famoso disse o seguinte, que se houver uma terceira guerra, a terceira, na quarta, vão ter homens brigando com um pedaço de pau. Sabe por quê? Porque acredita que na terceira não sobra nada. Eu também acredito. Você não acredita nisso não, gente? O potencial bélico de alguns países é para acabar com tudo, é para dizimar tudo. Fica nada, não sobra nada. E é o que vai acontecer com esse período, no período da chegada desse cavaleiro. A paz vai se acabar e vai vir a guerra. Aí fica a reflexão para cada um de nós. Se vai haver uma guerra muito grande no período da grande tribulação, aonde cremos e respeitamos quem crê diferente, mas cremos que a igreja não vai estar aqui. Amém? Se conseguir vencer as guerras aqui nesse mundo hoje. Porque tem muita gente que estava no nosso meio e perdeu a guerra. Perdeu a guerra contra o coração. Porque o diabo se aliou ao coração de alguns, encheu algumas pessoas de sentimento, e a pessoa perdeu para o sentimento. Há quem perdeu a guerra para a mágoa. É uma coisa que o diabo tenta plantar dentro de nós todos os dias. Todo dia alguém vai te entristecer, todo dia vai aparecer alguém que vai te trair. Todo dia vai aparecer alguém que você acreditava que estava do teu lado e você vai ver que não está. É nessa hora que o diabo vem com um ataque para que a mágoa vença você. Quantos não perderam a salvação, a guerra, por causa da mágoa? Não é mais inteligente eu e você vencermos a guerra contra o mundo? Porque, honestamente, embora no falar a gente fala, esse mundo é podre, esse mundo não presta, mas ele brilha. Brilha ou não brilha, gente? Ele brilha. Ele
traz uma sensação, uma aparência de felicidade. Quantas pessoas dentro da igreja não perderam a guerra contra o mundo, voltaram para o mundo. E pessoas que inclusive diziam, não, de lá eu já vim. Como que eu vou voltar para o mundo? Eu sei a vida que eu tinha, eu jamais voltaria para lá. Mas sabe por que voltaram? Sabe por que perderam a guerra? Porque enquanto estavam na presença de Deus, não colocaram toda a força para receber o Espírito Santo. Pessoal, a única forma de você vencer todas as suas guerras aqui, contra o mundo, contra o sentimento, contra a mágoa, contra o diabo, que é espírito, só se você for espírito. Se eu e você formos carne, nós vamos conseguir vencer o diabo, gente? Não, porque o diabo é espírito. Eu só vou conseguir vencer as tentações do diabo se eu também tiver o Espírito de Deus dentro de mim. Jesus deixou ele, o Espírito Santo, à nossa disposição, pessoal. É um direito que você tem. Como que você vai aceitar, se você ainda não tem, ficar na igreja sem receber o Espírito Santo? Jesus, antes de subir, disse isso lá em João, põe aí. Mas, quando vier aquele, o Espírito de quê, gente? De verdade. Que Espírito é esse, pessoal? O Espírito Santo. O Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Isso é muito forte, pessoal. Lembra aí a primeira vez que você usou o GPS? Lembra aí a primeira vez que você usou o aplicativo aí? Eu fiquei maravilhado e creio que você também, porque eu cheguei a pegar essa época, né? Embora eu tenha só 18 anos, mas a época daquele, como é que chama? Para a gente ver o endereço? O catálogo, que é aquelas páginas amarelas, lembra? Quem teve um desses, pessoal? O pessoal de 30 anos para baixo não vai lembrar disso aí. Já pegou a época da tecnologia. Mas era um livrão enorme, com páginas amarelas, que se você quisesse chegar no lugar, você tinha que ficar folheando. É ou não é? E quando chegava e saía, era aquela guerra para perguntar para as pessoas na rua, onde é? Aí a pessoa, olha, você dobra a direita, vai para a esquerda, sobe, desce, no meio do caminho você já esqueceu. Era uma guerra para a gente chegar em algum lugar terrível. Aí depois criam aí um aplicativo que todo mundo usa, você não precisa saber aonde é o lugar, quantos quilômetros, não precisa. Você aperta lá, o negócio vai te guiando, vire à direita, é ou não é? Siga em frente, vire à esquerda, daqui a pouco você está lá num lugar que você nunca foi, porque o negócio te guiou lá. O Espírito Santo faz isso em nós. Ele é o teu guia. O Espírito Santo é aquele que não vai deixar você errar. O Espírito Santo é aquele que, como o GPS fala, vira à direita. E quando, o GPS avisa também, tem um acidente ali na frente, não tem, pessoal? Ele avisa, pega outra rota. É o Espírito Santo, que quando vê que você está, me desculpe falar assim, mas você está entrando numa furada, o Espírito Santo fala, faz isso não. Não prossegue, para. Quando for o caso, continua, anda, para, vai, fica. Eu não posso falar isso. Você vê, às vezes a pessoa quer vir na gente. Quando dá, a gente fala, mas tem casos que a gente não pode falar. Às vezes a pessoa vem com a gente e ela quer mais do que uma orientação. Ela quer que a gente decida algumas coisas por ela. A gente não pode fazer isso. Eu não posso ser responsável de mandar você fazer uma coisa. Faz isso, faz aquilo. Quem é que tem que falar contigo, gente? O Espírito Santo. A dica do Espírito Santo é muito melhor do que a nossa. A dica do Espírito Santo é muito melhor do que a sua ideia. Do que a sua ideia, o Espírito Santo é melhor. Amém, pessoal? Me diga se não é uma riqueza ter o Espírito Santo. Como pode alguém não se importar com isso? Não querer ter? Por outro lado, se a pessoa diz, eu tenho o Espírito Santo, mas ela não é guiada, tudo que ela faz dá tudo errado, que ela faz do jeito dela, honestamente, qual a conclusão de que a pessoa tem que chegar, pessoal? Qual a conclusão, gente? Diga para mim. Ela não tem. Tem que ser humilde para falar, peraí, esse meu GPS aqui está quebrado. Esse meu GPS aqui está com defeito, não presta não. Eu tenho que buscar o Espírito Santo, o Espírito de verdade. Porque talvez, eu não sei, vai que a pessoa recebeu o Espírito de mentira. Confundiu com uma emoção na hora da reunião, movido pela canção, movido pelo louvor, aí enrolou a língua um pouquinho, falei em línguas. É o fruto. Está sendo guiado? Amém. Não está sendo? Reveja
esse Espírito Santo. Isso não é para plantar dúvida em você, não. É para fazer você não viver enganado. Porque o Espírito Santo é como aquela coluna lá no deserto. Você vê, muito forte. Põe aí só as imagens, por favor, sem o som, sem o som. Era assim que Deus guiava o povo lá no deserto. De dia era uma coluna de nuvem para trazer sombra e para guiar o povo. Acreditamos ser mais ou menos assim. Para quem não sabe, no deserto, de dia é um calor insuportável, ao ponto de passar de 50 graus. Então Deus enviava uma coluna dessa, tanto para trazer sombra, para refrescar, como para guiar. Já à noite, um frio terrível, a coluna não era de nuvem mais, ela se transformava numa coluna de fogo. Ao mesmo tempo que trazia, que aquecia o povo, iluminava, dava direção. Então, o povo no deserto não ficava sem direção, eles eram guiados por quem, gente? Por Deus. E aí você vê, quando a coluna parava, então era a hora deles pararem. E eles armavam as suas tendas e ficavam ali, ao pé da coluna, seja de nuvem ou seja de fogo. A coluna começava a andar, o que eles tinham que fazer, gente? Arruma as coisas, vamos embora, porque agora o Espírito Santo está mandando fazer o quê? Andar. Parava, andava, parava, andava. Era o guia. Coloca toda a força, toda a sua força, para que você não permaneça dentro da igreja sem o Espírito Santo. Porque uma coisa que nós sabemos que é certo que vai acontecer, que é quem quiser encarar o mundo, o diabo e o coração sem o Espírito Santo, mais cedo ou mais tarde, vai perder a guerra. E aí, se a pessoa perde a guerra para essas coisas, e Jesus volta e ela fica, qual guerra que ela vai ter que enfrentar, gente? Qual guerra, pessoal? Com a chegada do cavaleiro do cavalo vermelho. Não quis vencer a guerra aqui, vai ter que enfrentar a guerra, passar pelos juízos de Deus. Então vamos aproveitar o que nós temos à nossa disposição. Se entrega hoje. Peça a ajuda de Deus para te ajudar a vencer as suas guerras hoje. Se você diz, eu tenho pendências na minha vida espiritual, eu reconheço que eu estou brincando com a minha alma, brincando com a minha salvação. Eu já frequento a igreja, mas não me entreguei ainda, não larguei o pecado, não larguei ainda os erros. Largue hoje, porque hoje pode ser a nossa última reunião, amanhã pode ser tarde demais. Então o que você tem que fazer, não deixa para amanhã não, pessoal. Faça quando, gente? Se o Christian tivesse planos para o ano que vem, ele não conseguiu concretizar os seus planos, porque a vez dele foi em 2024.